Espírito Santo de Deus a use para tocar vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Eu estou com a minha voz um pouco rouca, o ar-condicionado me mata. Mas eu estou muito alegre de estar aqui hoje na igreja, né, com os irmãos, e meu irmão tem falado muito dessa obra maravilhosa, né, que o pastor Renato e todos aqui têm feito, e Deus, Ele é maravilhoso em todo o tempo. Quando o irmão estava ali louvando, eu estava pensando, será que nós estamos verdadeiramente adorando a Deus? Ouvindo no culto, só porque nós precisamos bater o cartão, né? E aí eu lembrei daquela passagem das virgens, né? Que 10 prudentes, 5 eram, das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 estavam dispersas. Então, irmãos, que eu venho pedir nessa noite, que nós não ficamos dispersos, que nós venhamos na igreja para verdadeiramente ver, sentir a glória de Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele é real. Deus está aqui. E quando nós temos experiências real com Deus, porque uma coisa é a gente vir na igreja todos os dias, mas uma coisa é você andar com Deus, lado a lado, sentir. Porque toda vez que nós fechamos os olhos para fazer uma oração, será que nós estamos pensando que nós estamos fazendo aquela oração em vão? Não, nós temos que ter a certeza que Deus está ali do nosso lado e que Ele está ouvindo as nossas orações. Porque se nós não tivermos essa certeza, a nossa vinda aqui na igreja é em vão, né? Então, hoje o mundo aí fora está uma bagunça. E nós temos que ser testemunhos vivos de Deus. Não só aqui na igreja, irmãos. Lá fora, com nossos amigos. Quando nós abrimos a nossa boca. Eu já falei para Deus que eu quero ser luz. Onde quer que eu passe? Sabe, não importa. E eu peço para Deus todos os dias. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero só ser uma serva. Eu quero só te servir, Senhor. Então, eu estava sentada ali, o irmão estava louvando, muito lindo. E eu estava pensando de onde Deus me tirou, para onde que Ele me levou. Então, quando eu penso assim, às vezes eu fico lá nos Estados Unidos, conversando com meu marido, o tempo todo em inglês, e eu falo, meu Deus, eu nunca fiz uma faculdade, eu nunca estudei línguas, e como que o Senhor nos capacita, né? Deus, Ele é, por isso que a palavra de Deus fala, quando nós colocamos Deus na frente, nada é impossível para Deus. Ele pode realizar tudo na nossa vida. Então, irmão, não sejamos dispersos. Quando o pastor estiver aqui na frente, quando alguém estiver aqui na frente, falando, prestem atenção, porque Deus está passando, e nós podemos perder a nossa bênção, porque a nossa luz pode estar apagada, e se a nossa luz estiver apagada, nós não vamos subir, porque a palavra de Deus fala que Deus vai vir num piscar de olho, como os americanos falam, num flash. Então, quando Deus vier, irmão, se a nossa luz estiver apagada, nós vamos ficar. Sentar aqui nesse banco e vir aqui ouvir a palavra de Deus não é uma brincadeira, é uma coisa séria, né? Então, hoje, eu queria deixar aqui para os irmãos que é a palavra da minha vida, que eu amo, entendeu? Se o irmão puder colocar aqui para todos lerem, que eu queria que todos lessem comigo, é o Salmo 19, irmão. Do 7 ao 11. Se você puder colocar aí. Então, olha lá o que fala no Salmo do 19, do 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Meu Deus. Só essa primeira parte, para mim, já ia ser tudo. Entendeu? Porque verdadeiramente a lei do Senhor, ela é perfeita. Porque imperfeitos somos nós, né? Nós estamos aqui, procuramos nos aperfeiçoar a cada dia, porque seguir a Deus é um processo, né? E Deus, Ele é tão paciente, que nós cantamos, que nós confiamos nele, não vamos ser abalados, mas a gente é abalado.
nossa confiança nunca está 100% no Senhor. Então, aí a segunda parte vem, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Verdadeiramente, os testemunhos do Senhor, né? Tudo que a gente fala de Deus é bom. E os testemunhos e tornam sábio os inexperientes. Em outra tradução fala os ignorantes. Porque nós somos ignorantes mesmo. Às vezes a gente abre a Bíblia e se nós não prestarmos atenção que Deus, Ele quer falar conosco, nós perdemos a nossa bênção. Porque até para ler, irmão, a palavra de Deus, nós temos que ter reverência. Porque essa Bíblia aqui, o autor é vivo e ele está aqui. Ele está ouvindo a nossa palavra, né? Então, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao nosso coração. Eu nunca vi um crente triste, gente. Às vezes a gente está triste no momento, mas a alegria vem depois. É sempre assim, né? Porque, igual o irmão falou, a alegria vem e passa. Porque nós estamos em todo tempo em regozijo, porque nós confiamos em algo maior do que aquela tristeza que nós temos aqui no momento. Então, é muito lindo isso. E trazem, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos nossos olhos, né? Quando nós verdadeiramente conhecemos a Deus, Ele abre os nossos olhos e o nosso entendimento, né? O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito puro, do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Por elas a tua serva, o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecê-las. Qual é a recompensa, irmão, que nós temos em obedecer a Deus? Qual é a nossa recompensa? Ir para o céu, né? Porque todos nós estamos aqui de passagem. E a nossa caminhada cada dia tem que se aperfeiçoar em Deus. Porque eu não sei se alguém aqui já sentiu isso, mas eu ando nesse mundo e eu sinto que eu não, como diz os americanos, eu não belong here, I don't belong here. Eu não sinto que aqui é a minha casa. Tem um lugar para mim. Não é aqui. O meu lugar não é aqui, gente. Não importa, sabe? Às vezes eu entro dentro da minha casa, porque na realidade, irmão, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não sabia falar nada, nem inglês, eu fui daqui lá, nem comida eu sabia pedir, eu fui para trabalhar, juntar dinheiro e voltar, eu não tinha planos, mas eu tinha planos, mas eu não conhecia Deus, porque quando nós não conhecemos Deus, nós fazemos planos, mas é Deus que faz planos na nossa vida, né? Porque Ele que me levou para lá, não foi eu que fui, Ele me levou. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, eu me vi assim perdida e uma amiga me convidou para ir para a igreja. Então, tem quase 30 anos que eu sirvo a Deus. E eu fui para aquela igreja, mas o processo de Deus, eu tive tantas experiências com Deus, irmão, que um dia eu estava lendo uma palavra e Deus, Ele me revelou a palavra viva, sabe? Irmão, é a coisa mais linda do mundo. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de ter a palavra revelada dentro do contexto da Bíblia que você está lendo. Deus te leva para aquele lugar. Quando o irmão falou assim, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, entendeu? É como se eu estivesse andando ali e Deus estivesse cuidando de mim. Então, quando... Só aqui, terminando aqui, que eu quero dar meu testemunho. Eu me encontrei. Eu fui nos Estados Unidos buscar dinheiro, mas não era dinheiro que eu precisava. Eu precisava ser cheia de Deus. Eu precisava refletir a luz de Deus no mundo. Eu precisava passar a minha experiência para outras pessoas. Eu precisava convidar outras pessoas. Porque, às vezes, quanto mais você lê a Bíblia, irmão, mais você sente pequeno diante da glória de Deus. Então, a glória de Deus precisa ser revelada em nós.
Nós precisamos ser testemunho vivo aqui nessa terra de Deus. Nós precisamos andar do jeito que Deus quer a gente. Porque nós temos que entrar dentro da casa de Deus com reverência, nós temos que orar, nós temos que buscar. Porque às vezes pessoas vêm na igreja anos e nunca têm uma experiência com Deus, porque verdadeiramente está vindo na igreja para fazer uma obrigação. Só uma obrigação. Eu vou ali, irmão, porque eu preciso ir, porque todo mundo fala que a gente tem que ir na igreja. Não, meu irmão. Intimidade com Deus é você conhecer Deus, é você ler a Bíblia, é você ter intimidade com Ele. Então, essa palavra eu quero deixar para os irmãos aqui hoje, para que nós não venhamos viver como as virgens imprudentes, que estavam com as lâmpadas apagadas, que as lâmpadas apagaram, que a nossa lâmpada esteja acesa e que nós possamos verdadeiramente, quando Deus vier nos buscar num flash, que a gente possa subir com Ele, que nós não possamos ficar, porque quem ficar vai ser, é o tempo da tribulação, e tribulação nós já começamos a conhecer. E nós não gostamos de nada quando nós ligamos a televisão, que nós ouvimos as más notícias. É coisa que nos assusta, porque a gente tem medo, Não importa, a gente fala que nós não vamos ser abalados, mas a gente é abalado. Então, é essa palavra, que a nossa lâmpada esteja acesa, porque Deus, Ele está voltando. E vai ser, irmão, num piscar de olho, num flash. Depois de quase 12 anos que eu estava nos Estados Unidos, eu comecei a sentir uma dor na minha perna. Então, eu ia andar de carro e aquilo começou aquela dor. E eu ia nos médicos, eu falava, eu estou com muita dor nas costas, dor na coluna. E eu tinha esse médico. E o meu marido, ele tem uma casa na montanha, e quando a gente ia para lá, eu não conseguia nem ficar sentada. E eu tinha que colocar um travesseiro, e aquilo estava me incomodando, e eu ia nos médicos. Ah, não, você está com problema de coluna, e isso, e aquilo, foi só se agravando. E quando eu percebi, isso passou um ano, quando tinha um ano já que eu estava com aquela dor terrível, eu percebi que eu estava perdendo os movimentos da minha perna. E aí eu comecei a me desesperar. E eu já andava com dificuldade, a minha perna muito trêmula, e eu ia de um médico para o outro, um falava que eu estava com fibromialgia, o outro falava que eu tinha um problema de coluna grave, o outro falava que eu não tinha problema de coluna, e aquela coisa foi se arrastando. Um dia eu entrei no elevador, eu estava subindo com muita dor, e eu já comecei a perder os movimentos da minha perna, não sentia mais o meu pé nas duas pernas. E eu falei para Deus, porque eu orava todos os dias para achar um médico que entendesse o que estava acontecendo comigo. E aquele dia eu gritei para Deus, eu falei, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? E o elevador deu um estalo, que eu pensei que o elevador tinha quebrado. E eu parei assim. E quando eu saí do elevador, eu caminhei. E quando eu caminhei para dentro da minha casa, eu lembrei que o meu marido tinha falado que no General Hospital, em Boston, tinha um médico que era muito bom. Ele era especialista em problema de coluna. E eu tinha um plano de saúde, o meu plano de saúde não era dos melhores. E eu falei para o meu marido, eu quero ir nesse médico. Ele falou assim, esse médico é caríssimo. Eu falei, eu não sei, por que eu vou guardar dinheiro? O que adianta a gente guardar dinheiro? Eu não quero guardar dinheiro, eu quero pagar o seguro e eu quero ir nesse médico. E quando eu paguei o seguro, e eu com muita dor, e nessas alturas, irmão, eu já estava andando de cadeira de roda. E eu não podia ver esse médico, eu não conseguia ver, porque o meu seguro ainda não cobria, porque eu tinha que pagar mais 5 meses. Eu fui em outro médico, e o médico falou para mim, a senhora está com um problema muito grave na coluna. A senhora vai ter que colocar 8 parafusos na coluna. Então, quando ele deu esse diagnóstico para mim, o
médico, a enfermeira desse médico bom me ligou e falou para mim, olha, o Dr. Def, ele pode te ver essa semana. E eu falei para o Bill, então eu vou. E quando eu fui, eu levei o diagnóstico do outro médico. E ele falou assim, olha, realmente, tudo que está aqui, eu tinha feito eu sempre esqueço, como que fala aqui no Brasil, aquele ressonância magnética. Só que eles faziam do meu pescoço e faziam do meu quadril. E ele falou assim, olha, na ressonância magnética está indicando que a senhora está com problema de coluna sério. E que dia que a senhora quer fazer a cirurgia? Eu falei, doutor, eu quero fazer essa semana. Se o senhor tiver, se eu puder fazer, porque eu não aguento mais esse sofrimento. E nessas alturas, eu já estava na cadeira de roda, porque meu marido todo o tempo massageando a minha perna por causa da circulação, minha perna ficava preta, e eu naquele desespero, e eu falei para o meu marido, eu vou morrer, eu sinto que eu vou morrer. E aí, chegou o dia da cirurgia. Quando eu entrei naquela sala de cirurgia, e lá nos Estados Unidos, vem o médico com 10 pessoas, que é os anestesistas, enfermeiras, ajudantes, são uma equipe de 10 pessoas, e mais o médico. E eu estava deitado naquela cama, e eu olhei para aquele médico e falei para ele, o senhor acredita em Deus? Ele olhou para mim assim, e falou, acredito. Aí, todo mundo assim, fez assim, com a cabeça. Aí eu falei assim, então eu queria fazer uma oração, eu posso? Aí ele falou assim, claro que pode. Eu falei, eu queria que o senhor desse a mão, todos dessem a mão, a gente ficou. E daquela oração ali, falei amém, e eu não vi mais nada. Eles me deram cirurgia, eu fui para a sala de cirurgia. E a cirurgia ia durar 12 horas, 11 horas. Era muito tempo, porque era uma cirurgia muito delicada. Então, eu ia ficar praticamente das 9 da manhã até quase 11 da noite, na mesa de cirurgia. E, quando foi 11 horas da noite, irmão, eu acordei num quarto. E eu sentia dor. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu passava a mão assim, eu não via sinal de nada. E eu falei, gente, o que aconteceu? Eu não fui operada? Quando eu falei assim, o médico estava chegando no quarto, esse médico. E ele falou assim, nós não te operamos. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu nunca fiz isso na minha vida. Mas quando a gente estava fazendo monitoramento no seu corpo, os nervos da sua coluna até as suas pernas não respondiam. Então tem alguma coisa errada. Porque você me deu a sua ressonância magnética do seu pescoço, do seu quadril, então eu quero fazer uma ressonância magnética de todas as suas costas, ver o que está acontecendo. E eu falei, tudo bem, vamos. E nessa hora já estava entrando os enfermeiros, me levaram para essa sala, e eu fiz a ressonância magnética. E obrigada, irmã. E quando esse médico, quando eles fizeram a ressonância magnética em mim, das minhas costas todas, me voltaram para o quarto, eu estava lendo a minha Bíblia. E aí o médico chegou e falou assim, nós precisamos ligar para o seu esposo. Aí eu falei, o que está acontecendo, doutor? Ele falou assim, a senhora está com um tumor no meio das costas, quase do tamanho de uma laranja. E eu falei assim, doutor, não vai acordar meu marido agora não? Se Deus tiver que me levar agora, eu já estou preparada. Se eu tiver que morrer agora, tudo bem, eu já estou preparada. Mas, por favor, não acorde meu marido, não, porque a gente estava passando por... Era um momento... Não tinha um dia, né, que não ia para o hospital, e meu marido estava muito cansado, e meus filhos. Aí eu falei assim, deixa para o senhor falar com ele amanhã. Aí ele falou, tudo bem. E aí, irmão, peguei a Bíblia e falei, Senhor, eu não tenho medo de morrer. Eu estou aqui. Se for a minha hora, eu quero que o Senhor me leve. E eu não vou falar para o Senhor me deixar, porque se é hora, chegou a minha hora, vai ser a minha hora. Falei assim com Deus, e o médico saiu. Quando foi no outro dia de manhã, meu marido estava
lá já, e já sabendo de tudo que estava acontecendo. E eles falaram, nós vamos te levar hoje de manhã para a sala de cirurgia. Foi eu de novo para a sala de cirurgia, irmãos. E aí fiz de novo a oração com eles, com um grupo de cirurgiões. E ele falou assim, olha, quando a gente tirar o tumor das suas costas, nós vamos fazer o teste se o tumor é maligno. Eu falei, tudo bem. A gente vai fazer a cirurgia, tirar o tumor e vai colocar no teste. E quando você acordar, você já vai estar sabendo. Aí eu falei, tudo bem. Fui para a sala de cirurgia, acordei mais de meia-noite, já eles nem acordei. Depois que a gente faz a cirurgia, eles levam como que fala aqui? CTI. Levou eu para aquela sala onde a gente fica ali em observação, para ver se vai dar alguma reação, acontecer alguma coisa. E eu passei a noite ali. Aí passei a noite, quando foi de manhã, o médico chegou, aí eles fazem aquela pergunta, como você está, quem é você, tudo, e meu marido estava ali comigo. Aí ele falou para mim assim, olha, e eu, irmão, não sabia mais andar. Eu tinha que ficar no hospital depois da cirurgia, 6 semanas, para fazer fisioterapia e reaprender a andar. Porque eu tinha esquecido todos os movimentos, porque aquilo afetou demais o meu corpo. E eu falei, aí quando foi de manhã, o médico chegou e falou assim, eu tenho uma notícia boa para te dar. Aí eu falei, o que foi, doutor? Ele falou assim, o tumor que está nas suas costas não é maligno. Aí eu falei, obrigado, Senhor. Aí eles me tiraram daquela sala da emergência, me levaram para um quarto normal. E aí, pastor, aquele quarto tão lindo, sabe, muito cheio de janela, com aquela luz do sol, aquele dia maravilhoso. E eu estava deitada na cama e, de repente, Deus apareceu para mim como se fosse essa televisão. E quando ele apareceu, ele olhou para mim e falou assim, irmão, quando a gente tem uma visão dessa, a gente pensa que a gente está sonhando. E eu falei assim, é o Senhor? Aí ele continuou olhando para mim com aqueles olhos mais lindos do mundo. E de repente, do lado dele apareceu um caixão. E apareceu eu dentro do caixão, coberta de flores. Só aparecia o meu rosto. Aí eu falei para ele assim, Senhor, o que é isso? E aí, quando eu falei, o que é isso? Ele começou a passar a mão naquele caixão, como se fosse uma areia, quando a gente passa a mão na areia. E aquele caixão foi sumindo, e quando aquele caixão sumiu, ele sorriu para mim, com aqueles sorrisos mais lindos, e desapareceu. Quando ele desapareceu, o médico estava entrando na sala. E eu falei para ele assim, doutor, eu vou embora hoje, eu já posso andar. Ele falou assim, não, você não pode. Eu falei, eu posso andar. Deus veio aqui e ele me visitou e ele falou que eu estou boa. E assim, do nada, eu comecei a sair com as palavras. E ele falou assim, não, você não pode andar. E eu já comecei a levantar da cama naquele momento. E comecei a andar na frente daquele médico. E ele começou a falar assim. Ele falou assim, mas como? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu quero Deus, eu quero esse Deus. Para ele assim, doutor, o senhor já tem esse Deus, porque Deus te usou 2 vezes. Então, quando você quiser falar com Deus, Ele está aí do seu lado, porque esse testemunho que está acontecendo aqui agora é para que o Senhor salve mais vidas. O Senhor vai ser usado por Deus, deixa Deus te usar. E no mesmo dia, irmãos, no mesmo dia, quem tinha que ficar 6 semanas no hospital na terapia, eu fui embora para minha casa andando. Porque Deus, Ele é real. Deus, Ele é real, irmão. Não pense que as suas orações estão sendo em vão. Porque Deus, Ele está te ouvindo. Só que nós não precisamos nos preocupar com o tempo. Porque o tempo é dEle. A hora é dEle, o momento é dEle. Então nós temos só que descansar.
né? Que tem aquela palavra de Deus que fala: esperei com paciência no Senhor. Entrega o seu caminho. Quando nós entregamos verdadeiramente nosso caminho para Deus, nós vamos ter certeza, porque é como a gente fala: se você entrega, você confia, né? É a mesma coisa quando você vai dar o seu carro para alguém consertar, entendeu? Você vai lá e fala assim: esse mecânico é bom? Será que ele vai mesmo consertar o meu carro? E alguém chega para você e fala assim: esse é o melhor mecânico que tem. Você entregou seu carro na mão dele, você confiou. E quando você pega o carro, você vê que realmente era o melhor mecânico. Então Deus, Ele é assim. Nós temos que entregar a nossa vida para Ele e deixar Ele guiar a nossa vida, guiar os nossos passos. Por isso, irmão, não venha na igreja, não fica igual as dispersas, né? Não fique, seja atento à palavra de Deus, porque Deus está passando no meio de nós e você pode perder a sua bênção. Quando nós confiamos e acreditamos, Deus, Ele faz milagre, irmão. Porque eu sei que o que vivi aqui nesse país, eu nunca tive nada. Eu não tinha dinheiro, pastor, para comprar. Eu nunca tive, os meus sonhos eu nunca concretizei aqui nesse país. Mas eu também nunca pedi para Deus me levar para lugar nenhum. E Deus me levou, Deus me deu de tudo. E hoje eu tenho de tudo, irmão. E eu vejo que eu não vou levar nada para o caixão. O que eu tenho é que dar o meu testemunho, é que falar de Deus para as pessoas, ser luz aqui nessa terra. Porque a nossa morada, irmão, não é aqui. Não se apegue em bens materiais, porque nós estamos aqui de passagem. Se verdadeiramente você quer ganhar o céu, andar nas ruas de ouro, ter sua casa de diamante, ou sei lá o quê, você tem que andar nos caminhos do Senhor. Você tem que confiar, você tem que depositar. Deus não é brincadeira, irmão. E Deus não perde, Deus não está tendo tempo mais com blasfemo. Deus não está tendo tempo com essas pessoas que estão entrando na igreja e querendo ser grande. Não, porque grande é o Senhor. Eu conto esse testemunho, não é para a minha glória. Não, porque eu não tenho nada. É para a glória do meu Deus. Porque Ele faz. Tem gente que fala: Deus ainda faz milagre. Não, Deus não ainda. Deus sempre faz milagre. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós depositarmos nossa confiança em Deus, o milagre vem, irmão. As coisas começam a acontecer. Coisa mais linda, pastor, sabe? Quando nós viemos para a igreja, que às vezes a gente precisa de um dinheiro, né, irmão? Às vezes a gente precisa de, mas, irmão, um trabalho. Então, quando eu ficava sem trabalho, eu ficava num desespero. Porque, pastor, eu não entendia que a minha providência vem de Deus. O senhor entende? Sabe por quê, irmão? Quando você entende que quando você levanta da sua cama, que você anda com as suas pernas, que você abre os seus olhos, isso aí é providência divina, irmão. Porque Deus é que te dá isso. Porque, irmão, como você vai trabalhar se você não tiver saúde? De onde que vem a saúde? Quem te dá a saúde? É o doutor que você vai? É o doutor que você confia? Não, irmão, tudo de nós vem de Deus, desde o nosso deitar até o nosso levantar. Então, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, irmão, você não tem trabalho, você fala: Senhor, eu confio em Ti, porque a minha providência. Não fica chateado quando o irmão não te dá trabalho, não, irmão. Fica feliz, sabe por quê? Porque Deus está abrindo uma porta melhor para você, porque a sua confiança vem de Deus. Porque se você confia e fala assim: não me deu trabalho, poxa, eu queria que ele, meu Deus, estou chateado com aquele irmão que não me deu trabalho. Não, irmão, porque Deus, Ele não queria que você trabalhasse ali. Tem um ator famoso nos Estados Unidos, que ele fala assim, que às vezes Deus tira alguém de perto de nós, e nós ficamos tristes. Mas quando essa pessoa não está mais perto de nós, é porque Deus, Ele ouve coisas que nós não ouvimos. Ele vê coisas que nós não vemos. Então, por isso que o salmista fala: em tudo dai graças, né? Então, essa palavra que eu quero deixar para os irmãos essa noite é: em tudo dai graça. E se tem alguém doente aqui, irmão, desenganado, eu queria orar por você aqui. Eu queria poder tocar em você. Porque Deus, Ele ungiu as minhas mãos para curar. Eu não preciso gritar,
Eu não preciso fazer escândalo. Eu só quero tocar em